Olá, seja muito bem-vindo à Igreja de Segunda-feira, uma fé prática para os dias comuns da vida. Eu estou aqui contigo todos os dias às 5h40 da manhã. No vídeo de hoje eu quero falar, na palavra de hoje, sobre o mesmo Deus que nós lemos na Escritura Sagrada. É o mesmo Deus que está conosco e age em nós e através de nós. Quando nós pegamos, por exemplo, os exemplos de homens bíblicos ali que são referências. Por exemplo, você fala de Moisés, é óbvio, praticamente todos, que são cristãos já ouviram falar de Moisés. Tu pega a história de Elias, história de Eliseu, enfim, Davi, tantos homens, que a gente vê que tiveram grandes feitos. Agora, quando a gente pega a história desses homens, é interessante que de nenhuma forma a Bíblia tira a humanidade deles. Então, por exemplo, você pega Sansão, Sansão, um homem cheio do Espírito Santo, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo se apoderava dele, o enchia, então ele tinha uma força descomunal, fora do controle humano, podemos dizer assim, ou da capacidade humana. Agora a Bíblia vai relatar o erro de Sansão, e como foi o fim de sua vida. Você pega Davi, por exemplo, o homem segundo o coração de Deus, a Bíblia vai mostrar lá o pecado que Davi cometeu. Você pega o exemplo de Saul, começou tão bem, mas você vê que ele se perde ali, a Bíblia também relata. O próprio exemplo de Salomão, da mesma forma, a Bíblia relata a sua queda. Então, é interessante, quando a gente pega a história do sacerdote Eli, da mesma forma também, como ele se perde ali na criação dos filhos. Por que eu estou trazendo isso e eu só estou no Antigo Testamento por enquanto? Porque de forma alguma a Bíblia ela descreve esses homens tendo uma capacidade diferente do que a nossa. O próprio Novo Testamento, quando vai falar de Elias, diz que ele era um homem sujeito às mesmas paixões do que nós. Então, você vê que é homem, é um homem que foi cheio de Deus. Da mesma forma, poderia ser uma mulher, não é sobre aqui se é homem ou mulher. Mas perceba que a fraqueza dessas pessoas é relatada. Quando houve queda, é relatado e por aí vai. Por que é interessante? Porque quando você pega o Novo Testamento, você também vê isso. Você vê Pedro sendo chamado por Jesus e você vê ele fraquejar. Você vê exemplos bíblicos ali do Novo Testamento de pessoas que começaram bem e retrocederam. O próprio apóstolo Paulo vai relatar sobre homens que naufragaram na fé, ou seja, pessoas que estavam vivendo uma constância e acabaram caindo. Agora, beleza, por que eu estou te trazendo isso? E por que eu iniciei praticamente com uma pergunta, uma afirmação? O mesmo Deus das Escrituras Sagradas é o mesmo que está contigo, que se move em você e através de você. Porque quando nós pegamos esses exemplos bíblicos, a nossa mente é levada a entender que nós não podemos ser grandes homens de Deus, ou você é uma mulher de Deus. Agora, isso é uma mentira do diabo. Porque quando você vê, por exemplo, no Antigo Testamento, você vê o Espírito Santo agindo sobre algumas pessoas, sobre juízes, sobre profetas. Agora, quando nós pegamos o Novo Testamento, nós vemos que o cumprimento de uma profecia se tornou real. Houve esse cumprimento. Em Atos capítulo 1, capítulo 2, ali no Pentecoste, nós vemos, por exemplo, que o profeta Joel vai dizer que nos últimos dias seria derramado o Espírito Santo sobre toda a carne. Em Atos capítulo 2, quando Pedro prega, ele fala exatamente a mesma coisa, assim como disse o profeta Joel, que seria derramado o Espírito Santo sobre toda a carne, os jovens seriam os profetas, os velhos sonhariam. Essa promessa, o Pedro, quando está pregando, ele fala isso que ele anunciou, é o que está acontecendo aqui, que não é só para nós, mas é para uma geração também muito distante. Agora, quando nós pegamos então isso, nós vemos exatamente o que Jesus estava dizendo aos seus discípulos em João capítulo 14, capítulo 15, desde o 13, na verdade, 13, 14, 15, você percebe que Jesus está dizendo que seria chegado um dia que o Espírito Santo estaria sobre todo o cristão. E esse dia, meus irmãos, é o dia que também nós estamos vivendo. Após o derramamento do Espírito Santo lá em Pentecoste, todo aquele que confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, este recebe o Espírito Santo. Então você precisa entender que a mesma ação de Deus dos períodos bíblicos também é possível nós termos nos nossos dias,
Quem é o Espírito de sabedoria? O Espírito Santo. Quem é o Espírito dos profetas? O Espírito Santo. Quem é o Espírito criativo, né, que estava desde a criação? O Espírito Santo. Quem foi aquele que deu força à Sansão? O Espírito Santo. Quem tornou Davi o homem que ele se tornou? O Espírito Santo. Então perceba que a atuação de Deus nesses homens foi real, foi contínuo, foi constante. É a mesma atuação, porque é o mesmo Deus, e é a mesma atuação que Ele quer fazer na minha e na sua vida. Então, você precisa entender que agora só depende de você. É possível você ser um homem cheio de Deus, uma mulher cheia de Deus. É possível sim você ter uma sabedoria além da sua própria capacidade. Por quê? Porque o espírito de sabedoria está em você. É possível sim você ter criatividade, ideias diferentes. Por quê? Porque o espírito que cria está em você. Então, o mesmo Deus é o que está conosco todos os dias. Quando Jesus fala, né, que chegariam dias que nós realizaríamos a das mesmas obras e obras maiores, ele fala isso aos seus discípulos. Perceba que realizar a obra de Deus, né, todos aqueles que crescem no nome de Jesus, só é possível pela ação do Espírito Santo. Então, você precisa mergulhar de cabeça numa vida de intimidade, de relacionamento, porque o mesmo Deus que agiu em Salomão, que agiu em Elias, que agiu no Eliseu, que agiu lá com Moisés, o mesmo Deus que estava, né, se manifestando, o mesmo Deus que usou a vida de Paulo, o mesmo Deus, Ele deseja te usar, deseja te capacitar, deseja estar contigo constantemente. Então, perceba que se Paulo, através da vida dele, pessoas foram curadas, através da sua vida você também pode ser curado. A Bíblia nos chama de sacerdócio real. Nós somos os sacerdotes de Deus nesses dias. Existe um sacerdócio real, ou seja, todos nós podemos nos achegar até Deus. Você pode e deve ser o profeta da sua casa. Você deve liberar a palavra de Deus. Quando o diabo vier com alguma coisa, você diz, não, na minha casa não, porque o Senhor que eu sirvo está comigo. E quem me guarda é o Senhor, quem me protege é o Senhor, quem me capacita é o Senhor. Então você precisa crer e se mover que não, as histórias da Escritura não estão lá apenas para título de informação, mas tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito conforme a carta aos Romanos. Então é importante você entender que Deus te chama a desfrutar de um nível maior da presença dEle, da plenitude dEle, sair da zona de conforto. Então você pode se levantar nesses dias, buscando intimidade maior com o Espírito Santo e recebendo da parte de Deus na sua vida a sabedoria que você precisa, a força que você precisa, né, os dons que você precisa, porque há ferramentas que o Senhor quer nos dar para que nos habilitem, para que a gente lute as guerras que estamos enfrentando ou as batalhas que estamos enfrentando. Então veja, se o Espírito Santo encheu Sansão de força, porque naquele tempo era necessário, se for necessário para a sua vida nesses dias ter força, te prepara, porque você pode buscar de Deus e Deus te dá. Se nesse tempo é necessário sabedoria, Deus te dará sabedoria, porque tudo o que aconteceu na Bíblia foi uma ação do próprio Deus na vida desses homens. Agora, por que eles viveram isso tudo? Por disponibilidade, por disposição e por obediência. Eles obedeceram o que Deus estava instruindo. Você pode recuar, você pode retroceder, você pode desistir, mas não é isso que Deus tem para você. Em Hebreus 13:8 vai dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, sobre ele não tem sombra de variável, sobre ele não tem mudança alguma, a palavra dele se cumpre e continuará se cumprindo, passa terra e passa céu, mas a palavra de Deus permanece. Então os mesmos feitos que nós vemos na Escritura, ainda que sejam em lugares diferentes, em proporções diferentes, mas o mesmo Deus de milagres que nós vemos constantemente na Bíblia, é o mesmo Deus de milagres que opera na sua vida e que deseja operar dia após dia. Então, a partir de agora, você deve compreender que Deus está contigo, Deus quer te encher, Deus quer te capacitar,
Deus quer que você o conheça cada vez mais, creia na palavra dele, desenvolva um relacionamento profundo de fé em fé, de obediência a obediência, para que as coisas na sua vida comecem então a desencadear em mudanças e mudanças reais. Eu estou convicto de algo, o que Deus tem para a sua vida não é só o que você já está vivendo, existe uma porção maior, existe um nível maior, existe um rio cujas águas não cessam, mas quem decide mergulhar, quem decide entrar, quem decide se aprofundar é só você. Então, a partir de hoje, entenda que tudo que você lê na Escritura, não ache que foi só para eles. Não, Deus tem o seu povo, nós somos o povo de Deus. O mesmo cuidado, a mesma provisão, as mesmas portas abertas, o mesmo Deus que nos livra das setas do maligno, Ele está constantemente conosco até os últimos dias. Então, se prepara para viver o extraordinário de Deus. Eu quero liberar sobre a sua vida que você viva o extraordinário de Deus. Viva os milagres, viva o de repente, viva o sobrenatural. Mas para isso, entenda, é o mesmo Deus. Deus não mudou. O mesmo Deus forte, poderoso, que cura. O Jeová, né, Jireh, aquele que provê, Ele está conosco todos os dias, até o fim de nossas vidas. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu estendo as minhas mãos agora sobre os meus irmãos, abençoando o Senhor e liberando sobre cada vida que está aqui, Senhor, um novo nível de aceleração, um novo nível, Senhor, das Tuas bênçãos, um nível, Senhor, maior de realizações da Sua parte, Pai. Encha cada um dos meus irmãos, que a unção do Teu Espírito possa cada vez mais inundar esse coração e que eles nunca mais sejam os mesmos, mas sejam marcados por Ti, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.